Pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Isaías. Hoje eu gostaria que o teclado ficasse. Aleluia. Isaías, no capítulo 10, no versículo 27, eu tenho uma palavra que eu quero ministrar hoje, e é sobre a unção. O que é a unção? Compreendendo a unção. E em Isaías, no capítulo 10, no versículo 27, eu vou ler na versão Almeida, revista e corrigida. Diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu vou ler novamente. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Tome o seu assento, continue com a sua Bíblia e com o seu coração, porque a palavra de Deus, ela é vida para quem a acha, ela é e ela é vigor para os ossos. Irmãos, como todos sabem, Isaías, ele era profeta, e sem dúvida um dos profetas mais assertivos da Bíblia. Foi ele quem disse que um sinal seria dado e que a virgem conceberia e daria à luz um filho. Foi ele quem 700 anos antes, no capítulo 53, falou sobre a crucificação de Cristo de uma forma muito clara. E aqui no capítulo 10 do seu livro, no versículo 27, ele está falando sobre a unção do Espírito Santo. E ele diz que a carga é tirada do ombro e o jugo é tirado do pescoço, por causa da unção que despedaça o jugo. Então, em outras palavras, a unção, ela traz alívio, ela tira o peso e ela despedaça o jugo, os grilhões, as prisões. Amém. Começando com esse versículo, eu queria trazer a definição e também a etimologia da palavra unção. Vá abrindo a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 30. Enquanto você vai abrindo, eu vou ler a definição da palavra unção. Unção significa ato ou efeito de ungir, de aplicar óleo consagrando uma pessoa ou objeto. Ato ou efeito de untar, de esfregar óleo, gordura, untadura, untura. A palavra unção, na sua raiz, nas línguas antigas, ela literalmente significa esfregar óleo. Diga, esfregar óleo. A palavra unção, na raiz da palavra, ela significa esfregar óleo. Amém. É importante você ficar com isso na memória. Unção significa ato ou efeito de ungir, de aplicar óleo consagrando uma pessoa ou objeto. Amém. Aqui no capítulo 30 do livro de Êxodo, Deus, ele tira o povo do Egito, Deus levanta um profeta, Deus levanta um sumo sacerdote, Deus dá instruções para que um tabernáculo seja feito, e é uma sombra de um tabernáculo que existe nos céus. E Deus, ele vai dando as instruções de fazer o altar do incenso, a bacia de consagração, o colete sacerdotal.
Deus dá todas as especificações de como o tabernáculo deveria ser feito, detalhe por detalhe, até a cor da linha que seria usada para tecer os tecidos e as roupas, as pedras que seriam incrustadas no colete sacerdotal. Deus dá tudo especificamente. Ele diz exatamente a qualidade do tecido, o tipo de tecido, o tipo de linha que vai tecer para se fazer o tecido. Deus, ele é bem específico. E aqui no capítulo 30, no versículo 22, ele fala sobre a preparação do óleo da unção, que vai consagrar todos esses instrumentos, todos esses objetos, e que também vai consagrar os sacerdotes para que eles se tornem separados, capacitados para servirem a Deus. Amém? Eu não vou ler o contexto todo, mas você pode em casa ler os capítulos anteriores, e Deus, ele vem instruindo aqui sobre a consagração dos sacerdotes, a consagração do tabernáculo, a consagração dos objetos que ocupariam o tabernáculo. Mas eu quero focar especificamente no versículo 22 do capítulo 30, que diz assim: em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções. Diga, unções. Está no plural, existem mais de uma unção, ou mais de um tipo de unção. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra do perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-se para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os instrumentos e seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo o que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o óleo sagrado para as unções, geração após geração. Amém, irmãos? Aprendemos no livro de Hebreus que as coisas que ocorreram no Velho Testamento eram uma sombra das coisas que aconteceriam na nova aliança. Amém? Então tudo que lemos no Velho Testamento aponta para Cristo e aponta para aquilo que aconteceria na nova aliança. Amém? Aqui Deus está falando ao seu grande profeta Moisés como ele deveria fazer, amém, o tabernáculo, que na verdade é uma sombra do tabernáculo que existe nos céus, e que um dia nós adentraremos nele para louvar e engrandecer a Deus. Amém, irmãos? E nos versículos que lemos, Deus está falando sobre ele preparar um óleo com algumas especiarias, e aquele óleo seria consagrado a Deus e representaria e seria o óleo das unções. E esse óleo, ele era usado para consagrar objetos, utensílios, como acabamos de ler, e também consagrar pessoas. E esse óleo da unção, ele representava a presença de Deus. A unção, ela representa a presença, o poder, ela representa o Espírito de Deus. Amém, irmãos? E por todo o Velho Testamento, a gente vai ver, por exemplo, uma passagem que especifica bem isso,
está lá em 1 Samuel, pode projetar aqui por favor, 1 Samuel capítulo 16, o versículo 13, é aquele episódio em que Deus ele manda Samuel descer à terra de Judá, na cidade de Belém, e separar um dos filhos de Jessé, e consagrá-lo e ungí-lo como rei de Israel. Todos conhecem a história. Davi estava cuidando das ovelhas, a Bíblia diz que ele estava por detrás das malhadas, e o Senhor o achou, e o Senhor contemplou o coração dele. Mas aqui no capítulo 16, no versículo 13, diz assim: Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Passa. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de... Então Samuel unge ele com o óleo, com o azeite, com o óleo da unção. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Amém, irmãos? A gente vai ver Moisés ungindo Arão e consagrando ele como sumo sacerdote a Deus. Quando ele é consagrado com o óleo da unção, ele fica capacitado para ministrar na presença de Deus. Uma outra passagem que eu amo e gosto muito é aquela em que Elias ele está prestes a ser levado aos céus numa carruagem de fogo, um redemoinho, e Deus dá uma ordem a ele. Abra aqui também, pode projetar aqui. Reis, capítulo 19, do versículo 15 ao versículo 17. Eu estou lançando alguns fundamentos e você vai entender. Diga: unção significa esfregar óleo. Essa é a etimologia da palavra, é o que ela significa no seu sentido etimológico da palavra. Mas no sentido bíblico e espiritual, ela significa, representa a presença de Deus, o Espírito de Deus, o poder de Deus. Amém? 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 15. Eu vou lendo aqui enquanto o pessoal projeta. E o Senhor disse, ele está falando aqui com Elias: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Amém, irmãos? Então, quando nós lemos o Velho Testamento, quando Deus chamava alguém, quando Deus separava alguém para um ofício, para um cargo, essa pessoa era ungida pelo profeta, pelo sacerdote, e ele, aquela unção com óleo, representava que o Espírito de Deus estava sobre aquela pessoa, o capacitando, dando graça para que ele desempenhasse o seu ofício. Amém? Quando nós lemos o Velho Testamento, a gente percebe que, e fica muito claro isso, que o Espírito de Deus não vinha para todas as pessoas. Ele vinha sobre algumas pessoas que ocupavam ofícios específicos. O Espírito de Deus vinha sobre o profeta, vinha sobre o sumo sacerdote, e algumas vezes ungia reis. Como acabamos de ver, Deus dando uma ordem a Elias, dizendo: desce em tal lugar, unge fulano como próximo rei da Síria, tu vai ungir Ciclano como rei de Israel, e tu vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. Amém? Então, quando olhamos para o Novo Testamento, todo o Velho Testamento aponta para o ungido de Deus. A palavra Cristo, essa palavra Cristo para nós, ela vem do grego e ela significa o ungido. E Messias
é a palavra ungido, que vem do hebraico. Tanto Messias como Cristo significa ungido, aquele que foi ungido por Deus. Está falando de Jesus, amém? Então, quando olhamos para o Novo Testamento, o ungido de Deus, Cristo Jesus, que o próprio Deus ungiu ele, amém? Ele, quando morre naquela cruz, é levado aos céus, ele proporciona para nós agora que a unção não venha apenas sobre os profetas, apenas sobre os sumos sacerdotes, mas para todo aquele que o receber, que o confessar, recebe do Espírito, recebe da unção. Talvez você não saiba, mas você carrega a unção preciosa de Deus em sua vida. Se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, se o ungido de Deus é Senhor sobre a tua vida, você vai ver que Ele te deu uma unção. E a unção que dele recebeste permanece em vós. E essa unção, ela pode aumentar, ela pode se manifestar, ela pode te capacitar, amém? E a unção, irmãos, é tremenda. Quando olhamos para o Velho Testamento, a gente vê que a unção vinha sobre um homem Sansão, chamado Sansão, e dava ali uma força sobrenatural. Ele tinha uma força sobre-humana. A gente vê um determinado momento em que a unção vem sobre Elias, e a Bíblia diz que ele corre por 40 dias. Amém. Aleluia. A unção vinha sobre Davi, e ele compunha, ele pelo espírito de profecia, ele salmodiava. Amém. Abra comigo em Hebreus, capítulo 1. Diga: eu quero compreender a unção. E como são chamados os seguidores de Cristo? Como são chamados os seguidores do ungido? Cristãos. Cristo é o ungido, e os cristãos são também os ungidos, os portadores da unção, aqueles sobre quem Deus esfregou o óleo precioso. Amém. Aleluia. Aleluia. É claro, irmãos, que existem unções específicas para que pessoas desempenhem um determinado ministério. Por exemplo, alguém que é chamado como profeta, existe uma unção específica sobre a vida dessa pessoa, para fluir em determinados dons do Espírito Santo. Alguém que é chamado, amém, como um pastor, existe uma unção específica sobre a vida dessa pessoa, para ensinar, para exercer liderança, para aconselhar. Então existem unções que são específicas e vêm para capacitar aqueles que foram chamados por Deus a ocupar um determinado ofício. Mas todo cristão tem dentro dele a unção, e todo cristão pode vir sobre ele a unção, porque a unção, ela está dentro de nós desde que nos tornamos uma nova criatura, e eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. Mas a unção, ela também pode vir sobre nós para nos inspirar a profetizar, para nos inspirar, amém, a fazer coisas que nós não seríamos capazes de fazer. De repente a unção vem sobre você e te dá habilidades que você não tinha, amém, e você faz algo de forma sobrenatural. Aleluia. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade.
Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo da alegria. Eu não sei se você percebeu o texto, mas está falando que, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria. Está falando de Jesus. E está dizendo que Deus o ungiu com óleo de alegria. Aí algumas pessoas dizem, mas que negócio é esse de unção do riso? Ora, Jesus tinha o óleo da alegria. A unção é o óleo precioso, é o óleo consagrado, é o óleo separado, representa a presença, a unção, o poder de Deus. E Jesus foi ungido com óleo de alegria. Eu não consigo imaginar alguém cheio do Espírito Santo, irmãos, com a cara feia, com a cara esburrada. Não, alguém cheio do Espírito Santo pressupõe que ele também está com os frutos do Espírito, que é paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão. Amém. Um outro versículo que fala sobre Deus ungindo Jesus está lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, que diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Então Deus o ungiu com óleo de alegria. Deus o ungiu e ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. É por isso que o seu nome é Jesus Cristo. Jesus ungido de Deus. Amém, irmãos? Mas ele nos fez uma promessa, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar outro semelhante a mim, o conselheiro, o consolador. O mundo não pode vê-lo nem recebê-lo porque não o conhece, mas vocês os conhecem. Ele está convosco e estará em vós, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade. A mulher no tanque, no poço de Samaria, ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nele uma fonte jorrará para a vida eterna. Uma fonte que dessa fonte brota água viva. Amém, irmãos? Todo cristão tem dentro de si a fonte de água viva. Todo cristão tem dentro de si a unção do Espírito. Aleluia, aleluia. Vá abrindo comigo aí lá em 1 João. Antes de ler o versículo, eu queria ler algo aqui para vocês. A unção é uma prática que envolve a aplicação do óleo sagrado sobre uma pessoa ou objeto. Essa ação simboliza a presença e o poder de Deus, designando alguém para um propósito especial ou abençoando algo. A unção no Antigo Testamento era usada para consagrar reis, sacerdotes e objetos sagrados, indicando a escolha divina. O óleo utilizado era considerado santo e possuía propriedades especiais. No Novo Testamento, Jesus Cristo é o ungido ou o Messias, indicando sua missão divina. A unção também é associada ao Espírito Santo, que capacita os cristãos a servirem a Deus. Agora escute, no Velho Testamento, o óleo era usado, como eu já disse, para consagrar objetos e utensílios, para separar pessoas. No Novo Testamento, todavia, não é mais o óleo que representa ou que simboliza. Agora é o próprio Espírito que unge, que separa e que consagra. Amém.
A única referência no Novo Testamento para o uso do óleo consagrado, só existe uma referência. É nos Evangelhos, diz que os discípulos do Senhor também curavam muitas pessoas, ungindo-os com óleo. E o livro de Tiago, que diz que se tiver alguém doente na igreja, deve chamar os presbíteros e estes devem orar sobre eles, ungindo com óleo no nome do Senhor. E a oração feita com fé vai curar o enfermo. Então, no Novo Testamento, aqueles que são chamados por Deus agora para ocupar um ofício ou para desempenhar um ministério, eles são ungidos pelo próprio Espírito Santo. A prática que a gente percebe que os apóstolos faziam eram impor as mãos sobre aqueles que estavam sendo separados, como os diáconos, como presbíteros, e o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa e o ungia, capacitando-o a desempenhar o seu chamado. Amém. É por isso que nós só usamos o óleo consagrado, o óleo da unção, para orar pelos enfermos, porque entendemos que não é necessário mais consagrar objetos ou pessoas com óleo. Nós consagramos através da oração da fé, impondo as mãos sobre as pessoas. Amém. Alguém é separado para o ministério, para ocupar um ofício, por exemplo, de pastor. Existe um momento especial em que aquela pessoa vai ser ordenada. Então os líderes do ministério, aqueles que ocupam as posições de liderança, eles impõem as mãos e consagram aqueles que estão sendo separados. E entendemos que a partir daquele momento o Espírito Santo concede uma unção, capacitando aquela pessoa para desempenhar o seu chamado, o seu ministério. Amém. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Aleluia! Você está em Cristo? Você é cristão? Então você recebeu uma unção dele. E essa unção permanece em você. Amém. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Alguém sem muito entendimento lê esse versículo e diz: eu não preciso que ninguém me ensine, porque diz que a unção me ensina e que eu não preciso que ninguém me ensine. Ora, a carta todinha João está ensinando. Como é que ele diria que ninguém precisa que seja ensinado, se ele próprio está ensinando? Mas nós temos uma unção dentro de nós, que nos ensina, que testifica, uma voz dentro de nós, que testifica se a pregação está bíblica ou se é coisa da cabeça do pregador. Amém. Você tem a unção do Santo, que te ensina, que permanece em você. Você precisa desenvolver essa unção, você precisa crescer nessa unção que está dentro de você. Veja o versículo 20, volte um pouquinho, veja o que diz o versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Se você é cristão, você tem a unção que procede do Santo, e dentro de você tem um conhecimento que ainda não chegou à sua mente. Porque o Espírito de Deus, ele habita dentro de você, irmãos. Na antiga aliança, antes de Jesus, ninguém era templo e morada do Espírito de Deus. A partir da morte redentora de Cristo e sua ascensão aos céus, ele é concedido àqueles que creem em Cristo Jesus. Amém. E nós temos essa unção dentro de nós, nós temos esse Espírito dentro de nós. E ele também vem sobre nós. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: e recebereis poder,
quando vir sobre vocês o Espírito Santo. Amém. Então, uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, alguém pregou para você, falou do Evangelho para você, disse o quanto Deus te amava, e que a Bíblia diz que se você crer em Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor, você será salvo, e você acredita naquela mensagem, e é algo espiritual, crer no Evangelho, não é algo natural, porque é o Espírito Santo quem convence. Você pode gastar toda a sua vida tentando convencer alguém, mas se o Espírito Santo não abrir os olhos, não iluminar, nós não seríamos capazes de fazer. E a pessoa crê naquela mensagem, convencida pelo Espírito Santo, e ela diz: eu confesso Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Essa unção, esse Espírito o torna uma nova criatura, uma fonte agora dentro de você que jorra água viva. Amém. É interessante, não sei, cada um tem uma experiência e a experiência é pessoal, mas eu, como cresci em uma casa que meu pai sempre leu a Bíblia, e eu cresci indo para a igreja, então eu aprendi que a Bíblia era a palavra de Deus e tudo mais. Eu sempre lia a Bíblia, poucas porções, né? Mas sempre lia. Tinha aquela curiosidade de conhecer a Bíblia, que era um livro antigo, a palavra de Deus, lá tem a salvação e tudo mais. Mas eu não entendia, confuso para mim. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, de repente, algo dentro de mim me explicava, me fazia compreender, me direcionava, as coisas se encaixavam, era compreensível para mim. A unção que dele recebestes permanece em vós e vos ensina todas as coisas. Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, diz que o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há um testemunho dentro de nós. Amém. As pessoas que não nasceram de novo, elas não entendem porque a gente vem para a igreja, porque a gente deixou a bebida, porque a gente anda agora com a Bíblia, porque a gente mudou a nossa forma de falar. Elas não entendem, elas acham que a igreja fez uma lavagem cerebral, elas dizem que nós estamos nos escondendo da igreja, mas só você sabe, porque o próprio Espírito testemunha, testifica com o teu espírito que você é filho de Deus, porque é uma voz inconfundível, uma unção dentro de você que te ungiu e que te direciona e que te guia. Amém, irmãos? Agora, o plano de Deus não é que a gente fique apenas no poço de Samaria. Deus, Ele quer que a gente avance para o capítulo 7 de João, que diz que aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o evangelista que escreveu, ele completa dizendo isso, ele se referia ao Espírito que ele daria naqueles que crescem nele depois que ele fosse glorificado. Então a fonte que recebemos quando nascemos de novo, aquela fagulha divina que nos foi dada quando nascemos de novo, ela pode se transformar num grande incêndio. Aquela fonte, ela pode ser desenvolvida e se transformar em rios que têm correntezas. Amém, irmãos? Eu já falei, já dei esse exemplo aqui. Eu não conhecia o Rio São Francisco, e a primeira vez que eu fui a Petrolina e vi aquele rio gigantesco de uma margem para outra, é tão largo que parece um mar, água cristalina. Você diz, meu Deus, uma coisa dessa correndo no meio do sertão. Você anda centenas e centenas de quilômetros, são tantas caveiras de animais que você chega e fica assustado. E de repente, no meio daquela sequidão, tem um grande rio, e por onde aquele rio passa é verdinho, brota vida. Mas quando você vai pesquisar na internet, de onde é que surge esse rio? De onde é que ele vem?
Aí tem lá a nascente do Rio São Francisco. É uma grutazinha no meio de umas pedrinhas, começa a brotar uma água ali, uma fonte, onde tudo começa, onde a água nasce. Assim é o novo nascimento. Você crê em Jesus, começa a brotar uma aguinha ali, você começa a compreender, entender a unção que dele recebeste permanece em vós e vos ensina todas as coisas. Mas você pode desenvolver essa fonte, amém, e não ficar apenas dentro de você, ela te encher por completo e vir sobre você. O Salmo 23, não se engane, é um salmo sobre Jesus. Davi era profeta. Muitos dos seus salmos são salmos messiânicos. Foi ele quem profetizou que Deus não abandonaria o seu santo no sepulcro, nem que o corpo dele sofreria decomposição. E no Salmo 23 ele está falando sobre Jesus, o nosso pastor, amém. Em determinado momento do Salmo ele diz assim: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Você lembra que a unção é o óleo, esfregar óleo? Tu me honras, ungindo a minha cabeça com a unção, com óleo, até que o meu cálice transborde. O plano de Deus é que Jesus ele vai te ungir até que você fique completamente cheio, até que você esborre, até que você transborde, amém. Até que essa unção que está dentro de você transborde na sua vida e não apenas te abençoe, mas abençoe outras pessoas. Eu comecei lendo Isaías capítulo 10, você lembra versículo 27, que diz que o peso será tirado dos teus ombros e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da Guarda esse versículo. Salmo 92, 10 diz que Deus derrama um óleo fresco sobre nós e nos dá força como de um boi selvagem. Eu te pergunto, um boi selvagem vai deixar alguém botar um jugo sobre o pescoço dele? Não, ele quebra o jugo, irmãos, ele despedaça o jugo com a sua força. O salmista, no Salmo 92, 10, ele diz: derramas sobre mim um óleo fresco, uma unção fresca. Tem um verso, tem uma tradução que diz um óleo novo, uma unção nova. Tu derramas sobre mim uma unção nova e renovas a minha força como de um boi selvagem. Se você recebe uma nova unção, se você recebe um óleo fresco, irmãos, vem também uma força como de um boi selvagem, para você se livrar do jugo da enfermidade, do jugo do vício, do jugo do medo, do jugo da incredulidade. Tem um texto que exemplifica muito isso, e eu vou citar porque a unção hoje está para pregar. Atos no capítulo 16, a Bíblia diz que eles chegam à cidade de Filipe e eles estão na beira de um rio. Eles encontram ali algumas mulheres. Uma dessas mulheres crê no Evangelho e recebe Lucas, Silas, Paulo em sua casa. Eles passam um dia na casa daquelas mulheres que haviam se convertido. E todos os dias eles iam para a beira do rio orar. Eles haviam achado ali um lugar de oração. E quando dava 3 horas da tarde, a hora da oração dos judeus, os judeus costumavam orar às 3 horas da tarde. Era uma das horas nas quais eles oravam durante o dia. Então eles estavam indo para a beira do rio orar. Eles passam por uma jovem escravizada que tinha um espírito maligno pelo qual ela predizia o futuro. E por muitos dias eles passam ali e aquele espírito diz assim: aí vão servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. Veja, um demônio estava falando a verdade, mas a inspiração era satânica. Então um dia Paulo, indignado e cheio do espírito, olha para a jovem e diz: espírito maligno, saia dela e nunca mais volte. O demônio deixa a jovem escravizada, mas quando os senhores daquela jovem percebem que ela havia perdido a habilidade que o demônio havia dado a ela de predizer as coisas, de adivinhar as coisas, eles ficam furiosos e se voltam contra Paulo e Silas. Agarra-os e leva-os até os magistrados da cidade. Os magistrados mandam que eles sejam açoitados. Eles levam 39 chicotadas romanas,
ficam com as costas dilaceradas. E eles são entregues ao carcereiro, e o carcereiro recebe a seguinte ordem: cuide com cuidado desses homens. Recebendo tais ordens, eles lançam Paulo e Silas no cárcere interior. A Bíblia diz que os seus pés estão presos no tronco, as mãos acorrentadas. No cárcere interior, diz-se que é onde os dejetos das outras celas caíam. É uma prisão cavada na rocha, úmida, insalubre. E o texto sagrado diz que por volta da meia-noite, na parte mais escura da noite, diz que eles cantavam e oravam a Deus, e os outros presos ouviam. Lembre-se, naquele dia, o peso será tirado dos teus ombros, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Paulo, ele estava ali praticando o que anos mais tarde ele ensinaria aos Efésios. Ele diz aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que ele começou a fazer naquela prisão em Filipe, meia-noite, na parte mais escura, as costas deslaceradas por conta dos chicotes romanos, os pés com cãibras presos no tronco, as mãos acorrentadas. Mas eles sabiam que Deus derrama um óleo fresco. Eles sabiam que a unção despedaça jugo. E eles começaram a se encher do Espírito. E a Bíblia diz que aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Aonde o Espírito do Senhor está, não pode haver medo, irmãos. Aonde o Espírito da vida está, o Espírito da morte não fica. Aonde o Espírito da cura está, e Ele é Jeová Rafá, os espíritos de enfermidade não resistem, não ficam, não suportam. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. E Lucas, ele tem uma paixão por uma palavra. Se você ler os livros de Lucas, que são 2, você vai ver que ele usa com muita frequência a palavra de repente. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. De repente, veio um terremoto tão poderoso que abalou os alicerces da prisão. As cadeias de todos se abriram e os grilhões de todos se despedaçaram. Veja se não concorda com o versículo profético de Isaías, que o peso seria tirado dos ombros, o jugo seria despedaçado por causa da unção. Qual era o jugo na vida de Paulo e Silas naquele momento? Os grilhões, as cadeias. E não foi só isso, irmãos. Escute o resto da história e você lê em casa o capítulo 16. Diz que os cárceres de todos se abriram. Não foi apenas a cela de Paulo e Silas. Todos os cárceres da prisão foram abertos. Todos os grilhões foram quebrados, de todos os prisioneiros. Isso diz algo para nós nas entrelinhas. Quando você se encher do Espírito e a unção de Deus vir sobre a sua vida, não vai apenas quebrar os grilhões que te prendem, não vão apenas quebrar as cadeias que te prendem, mas aqueles que estão em sua volta, aqueles que estão no ambiente em que você está, aqueles que estão no raio de influência em que você está, serão alcançados por essa unção. A unção, ela é transmitida pelo ambiente, pela associação e pela influência. Aqueles homens estavam sob a influência de Paulo e Silas. A Bíblia diz que quando eles cantavam e oravam, diz assim: os outros presos ouviam salmos, hinos e cânticos espirituais. Criam um ambiente para a influência de Deus, criam um ambiente de associação
associação no Espírito. Os outros presos ouviam. E você sabe que um louvor ungido pelo Espírito prepara a terra. E de repente o cárcere de todos são abertos, os grilhões de todos são quebrados. O carcereiro sai para fora e diz: meu Deus, eu e minha família seremos mortos. Porque essa era a pena romana, não apenas ele seria morto, mas a família todinha. Para poupar a família, ele puxa a espada e vai cravar no seu peito. E Paulo diz: não façam isso, não faça isso. Estamos todos aqui. Por que, irmãos, aqueles presos não fugiram, não aproveitaram a situação? Eles queriam se libertar não das cadeias físicas. Eles viram Paulo e Silas, dois homens livres, apesar de estarem com os pés presos no tronco. Aqueles presos olharam para Paulo e Silas e sentiram a unção, porque a unção se sente, ela é sentida. E uma vez que você sente a unção, nada se compara a ela. Aleluia! Aqueles homens disseram: eles possuem algo diferente, eles têm um óleo fresco sobre eles. Não faça nada, estão todos aqui. E a Bíblia diz que o carcereiro começou a tremer, se prostrou diante de Paulo e Silas e disse: homens, o que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo diz aquela grande frase: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que a partir daquele momento o carcereiro começou a cuidar das feridas de Paulo e Silas. Paulo e Silas pregaram para ele, para os seus parentes, para os presos. E quando o sol está nascendo, chegam alguns soldados enviados pelos magistrados, com ordens para soltar Paulo e Silas. Um dia Deus falou comigo. Deus disse assim comigo: você percebeu que na madrugada eu não apenas visitei Paulo e Silas na prisão, mas eu também visitei os magistrados nas suas camas? Porque antes que o sol nascesse, eles já haviam mandado mensageiros com ordem para soltar Paulo e Silas. O que aconteceu para eles mudarem de ideia tão rápido? Naquele dia, o peso será tirado dos teus ombros, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Se encha do Espírito e as cadeias serão quebradas. Se encha do Espírito e Deus vai visitar pessoas e falar de você com pessoas. Se encha do Espírito e as coisas acontecerão. A unção vai te levar a lugares que você não seria capaz de ir. A unção vai te dar habilidades que você não possuía. A unção vai atrair pessoas. As pessoas vão querer te ouvir, vão querer estar perto de você, porque você carrega o óleo fresco. Aleluia! E se você é cristão, você já tem a unção. Como aumentar a unção? Como ficar cheio da unção? Se encha do Espírito. Bíblia, oração e comunhão com Deus. Não tem outro caminho, irmãos. Não é pagar um voto, subir não sei quantos degraus ajoelhados. O jejum de 7 dias, a campanha de oração de 7 dias. Olha, eu acredito em votos, eu acredito em jejum, mas no final das contas é a sua consagração a Deus. É ler a Bíblia, é ter fome, é estar orando, estar buscando a Deus. E o Espírito Santo vai soprando a sua vida, vai inspirando a sua vida, vai te enchendo. Amém. Aleluia. Abra comigo lá em Efésios e eu vou terminar com essa passagem. A unção já está dentro de você, mas você precisa se encher do Espírito até que a unção transborde e venha sobre você. Aleluia, aleluia. Diga: eu sou ungido. Diga: o Espírito do Senhor está sobre mim. A Bíblia diz em Lucas
que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e a sua fama se espalhou por toda aquela região, porque alguém no poder do Espírito e cheio do Espírito, irmãos, necessariamente a sua fama se espalhará. E Deus não tem problema com isso, foi assim ao longo de toda a Bíblia. O comandante do exército da Síria estava com lepra. A jovenzinha judeu que estava lá disse: olha, na minha terra natal tem um profeta, um ungido de Deus, que se ele orar por você, a lepra vai sair do seu corpo. Aleluia! Quando Deus unge alguém, irmãos, a fama percorre mesmo. Jesus disse: uma lâmpada, quando é acesa, ela é colocada num lugar alto. A lâmpada da qual ele se referia não era de luz elétrica, era a lâmpada de azeite. Ela era enchida com azeite, a lã saía dela num pavio. Aleluia! Se Deus derramar o azeite sobre a sua vida, você será colocado num lugar alto, para que a todos ilumine, para que através da sua vida outras pessoas sejam abençoadas. E Deus não tem problema nenhum com isso, irmãos. Você que tem que ter a consciência de que nós somos vasos de barro e a excelência do poder é dele. Amém. Tudo vem dele, para ele, por meio dele. Aleluia. Se você achar que é de você, o diabo te passa a perna. Amém. Se você disser: eu sou demais, pronto, o diabo já te pegou. Pai, se não for as tuas misericórdias, eu já seria consumido. E as tuas misericórdias não têm fim. Amém. Então se encha do Espírito. Seja tudo que Deus quer que você seja. Desfrute tudo que Deus tem para a sua vida. Não há limites. Não há limites, irmãos, para mergulhar em Deus. Você pode ir mais profundo. Você pode até andar com Deus. E se Deus quiser, Ele pode levar você para si, sem que você passe pela morte. Isso já aconteceu debaixo de uma aliança antiga. Um homem chamado Enoque, ele ouvia as histórias do seu antepassado Adão. Você acha que Adão não conversava com os filhos, com os netos, com os bisnetos? Enoque era a 7ª geração depois de Adão. Matematicamente, Adão ainda estava vivo durante uma parte da vida de Enoque. É muito provável que Enoque havia conversado com Adão. Matematicamente é provável. E eu particularmente acredito, porque a população era pequena. Era apenas um clã ainda, ele era o 7º depois de Adão. E eu penso, acredito, e eu não comungo apenas dessa ideia só, tem outras pessoas que acreditam isso também, que Adão contava para os seus parentes como era a vida no jardim, sem dor, sem pecado, sem dor de cabeça, sem fome, sem preocupação, sem medo, sem raiva, sem ódio. E como era quando ao entardecer Deus andava pelo jardim, quando soprava a brisa e Adão conversava e contava aquilo. É bem provável que Enoque tenha escutado essas conversas, e Deus achou no coração de Enoque fome por ele. E a Bíblia diz que Enoque gerou fulano como filho e andou com Deus. E diz assim: e andou Enoque com Deus por 300 anos, até que já não foi mais achado, porque Deus o tomou para si. Então não há limites para você mergulhar em Deus. Talvez nós estejamos aqui com as águas batendo apenas na parte de baixo do nosso pé. E Deus está dizendo: se aprofunde um pouco mais. Entre até as águas bater na sua canela. Entre até ela bater nos seus joelhos. Entre até ela alcançar a sua cintura. Vá um pouco mais até que alcance o seu peito. Vá até que você fique totalmente imerso em mim.
E Lucas diz que Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Lucas capítulo 4 diz exatamente assim: voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama se espalhava por toda aquela região. Foi na sinagoga no dia de sábado, como era o seu costume. Foi-lhe dada a oportunidade para ler, e entregaram a ele o rolo do profeta Isaías. A Bíblia diz que ele abriu e achou aonde estava escrito, Isaías capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a devolver a vista dos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos do diabo, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus diz assim: aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores farão. Só tem uma forma de nós fazermos as obras de Jesus: é sermos ungidos como Ele foi. E aí em Atos capítulo 19, falando de Paulo vai na sinagoga no dia de sábado, como era costume dele. Ele aprendeu esse costume com alguém, ele era imitador de Cristo. Cristo ia na sinagoga, e a Bíblia diz que Paulo foi na sinagoga. Quando ele chega lá na cidade, e por 3 meses ele ensina na sinagoga, mas se levanta oposição. Então ele sai da sinagoga, leva consigo os discípulos que ele já havia feito, e começa a ensinar na escola de um homem. E por 2 anos ele ensina naquela escola. Ele tinha um GCC naquela escola, e a Bíblia diz que todos os gregos e judeus que viviam na província da Ásia, um conjunto de regiões, ouviram a palavra do Senhor. E o mesmo capítulo diz que Deus, pelas mãos de Paulo, operava milagres extraordinários, de sorte que até os seus lenços e aventais eram levados e colocados sobre os enfermos. Amém, irmãos? E estes eram curados, e os espíritos malignos saíam. Paulo, ele estava tão ungido, tão cheio do Espírito, que os lenços e aventais que ele usava, estava impregnado com a unção do Espírito Santo. Aqui tem algumas coisas importantes para nós. No mundo espiritual, roupas transmitem a unção. Amém? A unção, ela é tão extraordinária, irmãos. Diz que depois que Elias passa por um campo, como Deus havia dito para ele descer a determinada região, ungir o novo rei da Síria, ungir o novo rei de Israel, e por fim ungir também Eliseu como profeta em seu lugar. E ele desce ao campo que pertencia à família de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de boi, e Elias se aproxima dele e joga a capa. E Eliseu entende que Deus o está chamando. A partir daquele momento ele passa a seguir Elias, e ele segue Elias de perto. E Elias, quando percebe que Deus está para levá-lo, Elias vê a fidelidade de Eliseu. Eliseu não desgrudava dele, o servia em tudo, era o seu principal servo, nunca o deixava. E Elias disse assim: o que você quer que eu faça por você? Eu estou para ser tirado de ti, e o que é que você quer que eu faça por você? Recompensando a fidelidade dele. E Eliseu disse assim: eu quero 2 vezes, ou porção dobrada, o Espírito que está sobre ti. E Elias diz: dura coisa me pedistes, mas todavia, se você estiver comigo quando eu for tirado, você terá o que pediu. E a Bíblia diz que em alguns momentos Elias até manda que ele o deixe, mas Eliseu não deixa. E vem uma carruagem de fogo, um redemoinho, Elias é levado, e a sua capa cai sobre Eliseu. E quando ele chega perto do Jordão, ele bate nas águas com a capa, o Jordão se abre, e os filhos dos profetas olham e dizem assim: o mesmo Espírito que estava sobre Elias desceu sobre Eliseu. Aqui tem uma verdade para nós: a unção, ela pode ser transmitida pela associação. Você pode se associar a homens de Deus que carregam a unção, que carregam uma porção, e através dessa associação. E a associação, irmãos, não é só física. A associação ou a unção, ela é transmitida pela influência, pelo ambiente e pela associação.
Às vezes você começa a se associar com o homem de Deus através dos seus livros. Kenneth Hagin diz isso. Ele não conheceu Smith Wigglesworth pessoalmente, mas ele leu os seus livros até se desgastarem, ouviu as mensagens, leu os seus escritos. Ele se associou à mensagem, à influência daquele ministro, e a unção que estava sobre aquele ministro pulou para a vida dele. O Wigglesworth foi chamado de apóstolo da fé, e o Kenneth Hagin é chamado de um mestre da fé. Então, a associação, ela transmite a unção. É por isso que o crente, ele não pode estar em qualquer ambiente, irmãos. É por isso que não nos sentamos na roda dos escarnecedores, não nos detemos no caminho dos pecadores, porque nós entendemos que no ambiente há uma transferência, na associação há uma transferência, na influência há uma transferência. Se pessoas erradas exercem influência sobre a sua vida, o espírito que está sobre elas vai vir sobre você. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você deixa que homens ungidos, mulheres ungidas, que estão andando com Deus, exerçam influência sobre a sua vida, vai vir sobre a sua vida a unção que está sobre a vida deles. E você lembra que Eliseu pediu o espírito dobrado? Quando ele morreu, faltava apenas um milagre para que ele tivesse realizado o dobro dos milagres de Elias. Você lembra que ele pediu o espírito dobrado? Quando ele morreu, faltava um milagre para ele completar o dobro dos milagres que o seu pai na fé, Elias, tinha realizado. Mas ele morreu e foi sepultado. Anos mais tarde, morreu um jovem e foram sepultá-lo. Mas enquanto estavam sepultando, os inimigos invadiram a terra de Israel, e na pressa jogaram aquele moço, e ele caiu na cova de Eliseu. Mas Eliseu era tão cheio do Espírito que o óleo estava impregnado nos seus ossos. E disse que quando o moço tocou nos ossos de Eliseu, voltou à vida. A unção, o óleo fresco, irmãos, o óleo precioso. Aleluia! A Bíblia diz, é como óleo precioso que desce sobre o cabeça. Aleluia! Quem é o cabeça? Diga Jesus, o sumo sacerdote da nossa fé. O óleo precioso que desce sobre o cabeça e desce pela barba, vai pela gola. Aleluia! Lá o Senhor ordena bênçãos. É como orvalho que cai sobre o Monte Hebron. Lá tem refrigério, lá tem renovo, lá tem forças. É lá que você renova as suas forças. É lá que você corre sem se cansar. É lá que você voa alto como águia. O Senhor renova minha força como de um boi selvagem e derrama sobre mim um óleo fresco. Mas como eu posso conseguir esse óleo fresco? Efésios capítulo 5. Aleluia. Alguns se embriagam com vinho, outros se embriagam com cerveja, outros ainda mais cheiram um pó branco ou fumam um cigarro de maconha. Mas o crente, ele faz isso aqui, versículo 18 do capítulo 5. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, que leva à discórdia, mas deixem-se encher. Eu prefiro a versão que diz, mas enchei-vos do Espírito. Paulo, como eu me encho do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Aleluia! Você começa sem sentir, você começa pela fé, você começa sentindo sono, você ajoelha para orar, não tem o que dizer, mas você começa.
Você começa, aleluia, Deus é bom, glória a Deus. Mas daqui a pouco, o Espírito pega junto. Ele vai guiar você em toda a verdade. Aleluia. Ele nos ajuda a orar, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele intercede por nós. Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Ele disse que o Espírito da verdade viria. Ele é o auxiliador, o consolador. Ele nos guia, Ele nos ensina. E você começa pela fé. Quantas vezes, irmãos, eu já me tranquei que eu sabia que eu precisava me consagrar, passar um tempo buscando a Deus, mas tudo que eu queria era não estar ali. A cabeça estava em outro lugar. Você é crente, amém? Você é sacerdote, você tem uma responsabilidade de entrar no santuário, de manter o aceso. O sacerdote, ele tinha obrigação, ele se revezava, um incenso tinha que queimar sempre. Você é crente, você não deixa o incenso apagar, você não apaga o Espírito. Aleluia. Antes que o incenso do Senhor apagasse no templo, a voz do Senhor veio a Samuel. Antes que o incenso de Deus apague na sua vida, Deus está te falando essa noite: entra no santuário, oferece a Ele os sacrifícios. Você é sacerdote, você tem que prestar culto a Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai em secreto. Aleluia. Ora em línguas estranhas. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, de fato ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. De repente começa a vir as interpretações. Obrigado, Pai, porque você não me expulsou da tua presença. Obrigado, Pai, porque você não me rejeitou. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam sobre a minha vida. E Ele vai te dando as palavras. Eu não sei o que cantar, cante a palavra. Cante a palavra. Aleluia, cante a palavra. Cante o que você sabe da palavra. Aleluia, Ele é o meu pastor, nada me faltará. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá as minhas necessidades. Eu fui sarado. E começa a cantar esses trechos bíblicos, e você vai ver que o Espírito Santo vai pegar junto com você. Você vai cantar coisas tão lindas que vai dar vontade de você parar para escrever. Já tiveram momentos em que eu estava cantando em línguas e depois interpretando que eu falei coisas tão lindas que eu desejei parar para escrever, mas eu preferi continuar, porque nesses momentos os olhos brilham, o coração queima e você só deseja estar ali. E Deus vai te mudando, te moldando, tirando coisas da sua vida, e você vai se enchendo, e você sai daquele momento e vai conversar com alguém, e com poucas palavras você fala, a pessoa começa a chorar e se emociona e diz: rapaz, eu estou sentindo algo. Você lembra de Pedro, Tiago e João, depois que curaram aquele homem na Porta Formosa e foram levados perante os sacerdotes? E quando os sacerdotes viram que eram pescadores, roupas comuns, iletrados, não falavam muito bem, mas havia uma inspiração nos seus lábios, havia uma ousadia na palavra deles, havia um poder nas suas palavras. E a Bíblia diz que reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Porque é impossível você não ter estado com Jesus. A presença dele é perceptível quando alguém está com ele. Irmãos, é diferente quando alguém sobe aqui para pregar e essa pessoa se consagrou, e ela orou, e ela buscou a Deus, e ela se santificou, e ela se separou. A gente percebe a vida, há poder nas suas palavras, há um fluir do trono de Deus alcançando as pessoas. Mas a gente está apenas com o fundo do pé nas águas. Deus está dizendo: entre um pouco mais, cubra os dedos, cubra todo o pé, deixa chegar nos tornozelos. Se encha do Espírito e as coisas vão acontecer na sua vida. Pastor, as portas estão fechadas, não se abrem. Se encha do Espírito e Deus vai abrir as portas. De repente vai vir um terremoto da parte de Deus. De repente alguém dormindo, Deus vai falar sobre você.
Se encha do Espírito. Eu sei que a Bíblia diz, mas eu não consigo ter fé para ser curado. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. O Espírito Santo é chamado de Espírito da vida. Irmãos, eu duvido muito que se você se encher ao ponto disso transbordar para o teu corpo, a doença permaneça no teu corpo com o Espírito da vida lá. A Bíblia diz que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica o nosso corpo mortal. Mas a gente precisa mesmo ir para as profundezas. Deixa Deus te molhar, vai se mergulha mesmo. Mergulho profundo no Espírito. Amém. Diga: eu tenho uma unção dentro de mim, mas vou me encher até transbordar, para que ela venha sobre mim e abençoe outros.